Teste, um, dois. Olá, pessoal. Hoje temos a honra de receber no nosso encontro o Coronel Valmor Raccord. Ele é um dos autores do livro Segurança Escolar, Prevenção Multidisciplinar contra Ataques. Acredito que no canal é o primeiro conteúdo direcionado para os operadores de segurança. E a gente tomou esse cuidado de poder falar, depois de já ter visto todo o incidente como um todo, hoje a gente vai poder focar na resposta policial e no quanto essa resposta tem evoluído ao longo do tempo. O Valmor é um especialista, ele é instrutor do protocolo Alert, então hoje ele nos entrega um conteúdo até poucas vezes comentado na mudança de agressor para ataque ativo. Então aí ele vai poder expor melhor o porquê dessa mudança, o quanto a unidade dele também tem evoluído, os policiais de São Paulo, a gente sabe que teve vários eventos no estado de São Paulo, e é uma outra realidade, a gente precisa abrir os olhos para a visão que se tem hoje sobre esse agressor, que agora vamos passar a chamar de ataque ativo, já mudando essa nomenclatura, e tem um porquê disso. Eu acho que é uma oportunidade para muitos entenderem o quanto o papel na resposta é importante. A gente comentava antes de começar nosso encontro sobre o ambiente escolar. A gente acredita que esse ambiente escolar ainda não está adaptado à presença policial. E a gente tem que começar a fazer essa união, entendendo que nós, enquanto operadores de segurança, temos que também entender os professores e a visão deles. A experiência do Valmor vai nos levar nesse sentido, de o quanto e as práticas que ele vem aplicando lá em São Paulo, o quanto é importante criar essa fusão entre a parte que vai entrar para a reação e o público que está lá dentro, os professores. Valmor, gostaria que o senhor se apresentasse. Muito obrigado por confiar esse tempo a nós e poder expor toda a sua experiência aqui. Primeiro, bom dia, Ricardo. Gostaria de agradecer a oportunidade, a atenção. Eu sou o Coronel Valmor Raccord, eu sou comandante dos batalhões de choque, que inclui a Rota, inclui o segundo de choque, que é o batalhão que tem a ROCAM, faz especializado em eventos, o terceiro de choque, batalhão o Maitá, que lida com o controle de distúrbios civis, o quarto batalhão de operações especiais, que eu tive a oportunidade de comandar, é onde eu comandei o GAT durante 5 anos, Grupo de Ações Táticas Especiais, que lida com questão de reféns, que eu falo que foi meu mestrado e doutorado em Ciências Policiais Táticas. Tem o quinto de choque, o nosso batalhão canil, e o nosso regimento montado de 9 de julho. A gente está sobre o nosso comando cerca de 3.500 policiais extremamente capacitados, especializados, que amam o que fazem. Eu já estou há 35 anos na polícia. Como você, eu sou filho de um sargento da Polícia Militar de São Paulo, nasci no hospital da polícia, batizado na capelania da polícia aqui de São Paulo, fiz o colégio da Polícia Militar e durante esses 35 anos a gente acabou lidando praticamente toda a nossa atividade na parte operacional. Eu sou especialista em gestão de incidentes e convido os senhores a ficar até o final, que o conhecimento não é luxo. A gente fala que a sobrevivência é escudo e é a linha da vida. A gente vai entender o que são ataques ativos, por que eles acontecem, como eles se manifestam e principalmente como podemos prevenir, proteger e, caso ocorra, responder de forma profissional. Porque uma coisa é certa, quando o caos chega, quem não está preparado não vira parte da solução, vira parte de um problema. Perfeito. Indo para o nosso primeiro bloco, né? Entendendo o problema. Gostaria que o senhor pontuasse com a sua experiência e também apresentasse o programa Alert. O quanto isso já tem sido uma vivência rotineira na nossa comunidade como um todo, principalmente aí em São Paulo, e as suas demandas, né? Que a gente viu ao longo da nossa preparação, são várias demandas diárias em São Paulo. Perfeitamente, uma pergunta muito importante. Primeiro eu tenho que falar sobre a minha experiência sobre o tema. A minha trajetória combina teoria, prática, suor e cicatrizes. Eu publiquei 2 livros sobre o tema, escrevi 8 artigos científicos e possuo 4 certificações internacionais.
E infelizmente, eu falo infelizmente porque isso deixa também cicatriz na nossa mente, eu estive presente na gestão direta de 2 incidentes reais de ataques ativos em escolas. E o que eu aprendi? Esses eventos representam menos de 1% dos homicídios diários no Brasil, mas são responsáveis por 100% de pânico coletivo, de um trauma social, de um colapso emocional quando acontece. Nenhuma outra ocorrência violenta gera tanto terror, tanto sofrimento e tanto impacto psicossocial como um ataque dentro de uma escola. Quando o ataque acontece, ele só não mata quem estava no local, ele fere uma cidade inteira, ele rasga emocionalmente uma nação, como foi em 2023 aqui no Brasil. A minha preocupação científica o tema foi em 2014, quando um diretor do FBI veio aqui no Brasil. Ele fez uma pergunta muito forte, eu não entendia na época: vocês estão preparados para perder crianças em escolas? Eu fiquei um pouco preocupado, assustado, tive a oportunidade de conhecer o protocolo Alert da Universidade do Texas, que treina policiais desde 2003, policiais, socorristas, professores, é o órgão gestor de conhecimento. Eles começaram a terminologia, que a gente vai falar um pouco mais para frente, como atirador ativo, depois a gente vai explicar isso, e hoje eles conceituaram como ataque ativo, tá? Mas isso, igual eu te falei, o importante não é o nome, e sim compreender o problema, que a gente vai responder na segunda pergunta aí. Perfeito. Aí a gente tem o vídeo, né, para começar a ilustrar e trazer para o público de casa também essa questão do quanto é impactante. Vamos rodar o primeiro vídeo. Se eu quiser parar. Esse é o fato, ele desce o estacionamento e sai atirando. Lá nos Estados Unidos tem muito isso, né, Coronel? A questão dos ataques não serem direcionados somente em escolas. Então a gente pode ver no vídeo, né, essa questão do ataque num supermercado. Perfeitamente, aí já vem uma crítica. Boas partes das forças policiais só treinam a fase de resposta. É lógico que é importante treinar a fase de resposta, mas vocês viram a duração desse vídeo? 52 segundos dele descer no carro, alvejar 11 pessoas mortas, tá? E dá um alerta que esse tipo de ataque, apesar daqui no Brasil ser dominante praticamente, a maioria dos ataques, mais de 90% em escolas, ele não ocorre só em escolas. Isso é muito importante a gente deixar claro, tá? E aí a gente já vai explicar o que vem a ser ataque ativo e por que esse nome. O tema ataque ativo surgiu para definir eventos de violência dinâmica, progressiva, em que um ou mais indivíduos executam ações com um objetivo claro de matar o maior número possível. Não há exigências, não há reféns e não há negociação. O que há, a morte como objetivo final. Esse conceito foi consolidado a partir de estudos do programa Alert, referência mundial, adotado oficialmente pelo FBI desde 2003. Ou seja, não sou eu que estou falando, é o órgão gestor dos Estados Unidos que mais estuda esse fenômeno. E também há um debate também sobre a nomenclatura. Muitos comentam sobre terrorismo doméstico, agressor ativo aqui no Brasil, mas a gente que começou a adotar isso em São Paulo, mas nós percebemos, nós estudamos 10 eventos que ocorreram e em um desses eventos aconteceu uma falha. Existe uma coisa que é agressão, existe uma coisa que é ataque. E a gente tem que entender claramente isso aí. O que aconteceu? Teve uma agressão de um aluno para o outro, esse aluno saiu correndo, a equipe da viatura policial chegou e fez o que era treinado, neutralizou o indivíduo. Mas o caso era uma agressão, era uma briga, não era um ataque. E como é que são os 3 pilares que definem o ataque? Violência com fim.
e não como meio. As vítimas são escolhidas de forma semi-aleatória. Olha como passou no vídeo. Ele entrou, ele queria matar um grupo de pessoas negras. Ele entra e efetua disparo contra negros, que chega um determinado momento do vídeo em que ele vê uma pessoa branca, ele manda a pessoa sair, tá? E é uma ação contínua, rápida e ininterrupta, até que o ataque seja neutralizado ou a pessoa opte atirar pela vida. Muito dessas pessoas ela é homicida por fora e suicida por dentro, ou quando os alvos fáceis desaparecem, como aconteceu em alguns ataques, né? Reconhecer esses 3 elementos em segundos é o que separa quem sobrevive e quem não tem essa chance de sobreviver. Então é fundamental a gente compreender o que vem a ser. Teve um estudo no MEC, respeito esse estudo, mas muitos casos que eles colocaram lá não é um ataque ativo porque não representa esses 3 elementos. Exemplo claro que está lá. Uma criança especial, ela imaginou que uma menina era a namorada dele, no seu mundo virtual. Ele percebeu a menina com outro menino, no dia seguinte ele arrumou uma faca e foi em direção ao menino e a menina esfaqueando. Isso não é um ataque ativo, isso não visou um grupo, não utilizou violência como fim, como meio, e nem teve a continuidade. A partir de realizar aquele ataque entre o rapaz e a menina, parou. E infelizmente, muitos casos que foi colocado no MEC, jamais tirando a gravidade disso, jamais deixando muito claro que isso é um homicídio, isso tem que ser tratado de uma forma grave, mas é uma outra forma de agir, é uma outra forma de atuar, diferente do caso do ataque ativo, em que você tem que parar a matança e logo depois parar a morte. Feito. E aí, quando o senhor pontua o simpósio do MEC, toda a abordagem que o MEC teve, principalmente em 2023, eu acompanhei, e ali já se falava do endurecimento, né? Não é só endurecer a segurança desses estabelecimentos, mas eles trouxeram um americano que falou, que pontuou o que se tem lá como iniciativa Escola Segura desde 2002, que começou o primeiro, vamos dizer, documento a respeito do que aconteceu em Columbine, e lá já se falava, vamos olhar para as ameaças e entender o problema e não só endurecer. E aqui eu já puxo o gancho da nossa próxima pergunta. Quais são os desafios para quem vai neutralizar essa situação, para quem vai fazer essa primeira intervenção? O que você tem visto e o que o estudo que o senhor tem se aprofundado fala sobre essas dificuldades, né? Primeiro, a gente fica a pergunta, quem seria o primeiro interventor, na verdade? O policial, ou o professor, ou a comunidade escolar, né? E a gente percebe que muitas vezes é o professor. E qual a maior dificuldade? É saber realmente o que está acontecendo. Essas ocorrências podem chegar com disparo de arma, pessoas correndo, e isso é muito importante saber em segundos, tanto da parte da polícia como da parte dos professores, para fazer o protocolo, ter a consciência situacional naquele momento e saber o que fazer, o que agir. Eu sou muito contrário a uma regra fixa de o que deve ser feito, porque vai depender de um conjunto de fatores que a gente vai demonstrar aqui no nosso podcast aqui, tá? Mas é fundamental. Você imagina um rádio, a partir de informar de um disparo de arma que é um ataque ativo, o que vai acontecer? O rádio da polícia vai ficar congestionado, as pessoas vão gritando, correndo, informações desencontradas, disparos ecoando, pânico absoluto. Se alguém transmite no rádio a palavra ataque ativo sem a confirmação, o estrago é multiplicado. Protocolos táticos são acionados necessariamente, equipes avançam sem qualquer coordenação, o risco de um disparo de fogo amigo, a imprensa multiplica o pânico e a desinformação e a gestão de crise vira ela mesma um desastre. Por outro lado, se de fato é um ataque ativo e alguém hesita ou chama a ameaça qualquer, vidas são perdidas. O rádio, nesse momento, não transmite só voz, ela transmite vídeo, vida ou morte. Se é um ataque ativo, você tem que entrar, localizar e neutralizar o atacante. Se não, isolar, negociar e contenção inteligente. E a grande dificuldade é compreender o que está acontecendo, porque não vem, atento os senhores patrulheiros, na escola tal, ataque ativo, não. É um conjunto, aliás, tem esse curso no Alert, tem algoritmos que você consegue chegar bem próximo do que vinha a ser ataque ativo ou não. Seria um tema de um outro podcast,
de sinais, de ligações que você consegue ali desde o controlador do Copom e do atendimento e despacho, você compreender com uma maior certeza o que vem a ser o problema, tá? Errou o nome, errou o plano. E quando erra o plano, quem paga é quem está dentro, indefeso. Perfeito. E aí a gente pontua, já entrando no nosso segundo bloco, os tipos de ataques, né? Isso tem evoluído, a nossa visão, enquanto o Brasil é muito uso da arma branca, e aí também, o senhor, quando na sua fala em conhecimento. Sempre que eu bato nesse ponto, a gente tem que conhecer mais sobre o problema, porque a gente ainda está acostumado a reagir do jeito latino a um problema que não é só latino. Então eu gostaria que o senhor pudesse explanar quais são os tipos de ataques e a nossa forma de interpretá-los. Perfeitamente, essa pergunta é fundamental. Por coincidência, algumas horas atrás, em Liverpool, aconteceu um ataque envolvendo um veículo. E é isso que a gente vai tentar compreender. Para cada tipo de ataque ativo, você tem um procedimento. E, mais uma vez, a dificuldade de compreender o problema. O ataque ativo não é só alguém com uma arma na mão, é a materialização de um colapso social, emocional, moral e de quem decidiu transformar a dor em uma tragédia coletiva. Existe o normal que a polícia costuma treinar, que é o ataque a pé, que é o mais comum. O atacante se desloca, atirando ou com armas de fogo ou armas brancas, e ele busca alvos em movimento e vulneráveis em locais confinados. Aqui não há plano B. Quem chega primeiro precisa localizar, neutralizar ou ele segue continuando a matança. Existe um outro que é muito significativo no Brasil: de cada 8 ataques, um tem bomba. Embora menos frequente, mas no Brasil chama muita atenção. Nos Estados Unidos, a cada 50 ataques, um tem bomba. Lembrando que bomba é qualquer instrumento que pode causar dano, lesão ou morte. E um dos maiores ataques que aconteceu no Brasil foi em Minas Gerais, em que um funcionário da escola adentra, tranca a escola, pega combustível, joga nas crianças e ateia fogo. Foi um massacre, 14 crianças, incluindo professores, mortos. E a gente tem que entender que para cada tipo de problema que eu estou apresentando aqui, é uma solução, tá? E nos Estados Unidos também, ocorreu um ataque em 1927, muito fala de Columbine no início, mas é outra besteira que falam também. O primeiro ataque que tem esse conhecimento foi em 1764, onde 4 índios adentraram uma escola e neutralizaram 92% das crianças na escola, numa cidade americana. Então, desde lá, e ela atingiu os 3 quesitos. Visava o grupo de crianças, violência como fim e não como meio, e sequencialmente. Só que aí depois veio Columbine, que se tornou famoso. E vamos lembrar que Columbine, as bombas falharam. E quando ocorre bomba, é um outro procedimento: evacuação, ampliação do perímetro e uma ação mais especializada. E é isso que a gente entender. Quando uma bomba explode, não é só um prédio que desaba, é a sanidade coletiva que se esfacela. Isso é muito importante a gente deixar. O outro, como eu falei agora, há 8 horas atrás, em Liverpool, um ataque com veículos. Não é muito comum no Brasil, tá? Mas em alguns casos que aconteceram recentemente, inclusive esse ano, na saída dos alunos na escola, uma van, um caminhão, um carro, vira uma arma e vai em direção aos jovens, às crianças. Só nesse ano aconteceram 4 ataques dessa forma. É um ataque de velocidade, de surpresa e da incapacidade de fugir. É um momento que as pessoas ali estão completamente vulneráveis e é muito importante essa questão dessa proteção nesse ambiente. Tem que tomar muito cuidado. A gente fala esse tipo de ataque ativo, quando uma carroceria vira uma munição, a única defesa é a antecipação. E a antecipação só existe com preparo. E uma outra, raro no Brasil, tá? Que na verdade considera-se o primeiro ataque ativo, né, com arma de fogo nos Estados Unidos, só que eu já achei alguns ataques também em 1940, mas o que tem escrito, o ataque de 1966, a Torre do Texas, ataques com pontos elevados. E esse é um tipo de ataque muito interessante. Ele inicia dinâmico, né? Ele carece de uma atuação para neutralizar, só que a partir do primeiro momento em que você
faz a contenção, o isolamento das pessoas, ele passa a ser estático. O americano considera esse tipo de ataque de pontos elevados, em que o atacante dispara em janelas, torres, prédios, como aconteceu em Las Vegas, 2017, 52 pessoas mortas, é o maior ataque ativo dos Estados Unidos, como um ataque híbrido, em que no primeiro momento você tem procedimentos de um incidente dinâmico e posteriormente você tem procedimentos de incidente estático, como aconteceu em ambos os casos. Ninguém entra para neutralizar. Aqui, ou você tem atiradores de precisão, ou você tem vítimas. Não existe meio termo. E mais uma vez, desses 4 tipos de ataque, exige um tipo de resposta. E essa equação, errar, custa muito mais que dinheiro, custa vidas. Esse é um ponto que a gente bate muito, né? Quando a gente busca aqui falar em prevenção, é porque todo mundo viu, principalmente depois de 2023, o protocolo de resposta. Não, mas não é só resposta, gente. Vamos pensar antes. E esse pensar antes também, eu sempre falo, é conhecimento. O americano vai para o Iraque, se depara com um cenário que ele não conhece, volta, estuda e desenvolve uma técnica, uma metodologia que é chamada esquerda do estrondo. E aí, o principal da esquerda do estrondo não é a capacidade ibérica, é a capacidade de identificar sinais não falados. E aí também daria só um conteúdo sobre o que é os 6 domínios que o americano estudou, e aí por isso ele pôde voltar para o Iraque e ter mais sucesso, porque senão ele chegava lá, se deparava com todo mundo de turbante e não sabia identificar quem era agressor e quem não era. Eu faço essa analogia porque muitas vezes, quando a gente está em cenário, enquanto operador, seja uma viela ou dentro da escola, a gente vai ter alunos e vai ter que identificar comportamento. Para o professor isso também é importante. Aonde que ele vai ter o clique para o que é normal e o que está um excesso ou uma omissão de comportamento. E aí vai muito nessa linha, a nossa capacidade de interpretar cenários. E aí ter a melhor resposta. Partindo, né, no seu entendimento, o que muda da vivência dos ataques no Brasil para o modelo americano e o quanto a rede social tem impactado, e aquilo que a gente falava, essa história de deixar uma criança conectada, o bullying que a gente já viu também, o quanto isso tem feito parte dos seus estudos. Só fazendo um adendo, né? Vamos falar bem do nosso policial. Operacionalmente, taticamente, a gente tem os melhores policiais do mundo. Aqui a minha continência, respeito e gratidão a todos os policiais aqui do Brasil. Agora, em termos de gestão de incidente, infelizmente, nós estamos anos-luz de distância. Eu não conheço nenhum relatório pós-ação de um ataque multidisciplinar. O que tem é uma agência A, uma agência B fazendo, mas não existe, tá? Uma espécie de uma auditoria não para críticas, mas sim para lições aprendidas e alterações de protocolos. O que a gente tem que copiar boa parte do americano e do europeu, porque aqui não existem relatórios pós-ação, estudo de caso. De Columbine, foram 562 páginas de estudos sobre a ocorrência que teve inúmeras lições aprendidas e alterações de protocolos. Então, se operacionalmente, taticamente, nós estamos muito bem, a gente tem os melhores operadores do mundo, isso eu falo com certeza, tanto que recentemente a gente enviou policiais para SWAT de Los Angeles e os nossos policiais do GAT foram muito bem, diga-se de passagem, mas por outro lado, em termos de gestão de incidente, nós estamos a anos-luz de distância. Já a gente vai falar do gerenciamento de crise, que já não existe há muitos anos lá fora. Eu não sei até hoje a gente está falando e as alterações e o porquê das alterações. Mas voltando à pergunta, né, a diferença dos ataques ativos é muito importante. Isso é um fenômeno global. O terror não tem nacionalidade. A dor não fala só uma língua. É um sangue derramado e sempre vermelho em qualquer lugar do mundo. Acontece nos Estados Unidos, Brasil, Sérvia, China, com a presença de faca, porque existe uma restrição. Muito fala assim, o problema das armas. Não é esse o problema. A China é um exemplo claro disso. Acontece muito ataque em escolas. Com o quê? Com faca. E se não for faca? E se a pessoa tiver intenção? Ela vai achar outro elemento. Por isso, mais importante que você falou, a gente tem que prevenir, tá? Não interessa acontecer a crise. Se acontecer, estamos atrasados. Os intelectuais solucionam as crises, os gênios a evitam. E aqui o objetivo principal, a gente prevenir. E além de outros países, a Argentina aqui também já teve ataque. A Alemanha, muito com emprego de veículo. Itália, com emprego de bomba. Escócia, Finlândia, algumas semanas atrás,
Ou seja, é um efeito mundial. Essas redes, devido à globalização, as redes da Dark Web, Safe e outras conectadas, e muitas vezes a gente tem que entender que o jovem ali procura alicerce das suas mágoas, das suas frustrações ali, e muitas vezes ele é incentivado. Teve ataque aqui no Brasil que foi orquestrado por um português. Então, a gente tem que compreender, entender a dimensão do nosso problema, para aí sim a gente enfrentar realmente, achar a causa e aplicar o remédio apropriado. Só que referente ao Brasil e Estados Unidos, a gente tem que entender algumas diferenças, tá? E é muito importante a gente compreender. A idade média no Brasil é 14 anos. Nos Estados Unidos, 32 anos. Lá já teve ataques de 8 anos até 80 anos. Aqui no Brasil, a média é 14 anos. Aqui, normalmente, é mais facas, machados, bombas artesanais. Nos Estados Unidos, é mais rifles, pistolas, armas de alto poder. Por isso, maior o número de vítimas lá, pelo emprego de rifles, de fuzis, como mostrei no vídeo para os senhores. Aqui, o uso de bomba, isso chama atenção, é mais frequente. De cada 8 ataques do bomba, mais uma vez bomba, instrumento dano morte. É uma espécie de bomba. Nos Estados Unidos, a cada 50 ocorre um ataque com bomba. Ataque com veículos, graças a Deus, por enquanto no Brasil não existe, mas a gente tem que compreender do efeito contágio e do efeito copycat, que se está acontecendo lá fora, pode ser que aconteça no Brasil. Simplesmente o jovem pegar o carro de um pai, ao invés de ele entrar na escola e sair atacando com arma, ele pode pegar as pessoas na saída das escolas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, e a gente não está falando sobre isso, tá? Locais mais atacados. Nos Estados Unidos, em áreas comerciais. Aqui já teve no cinema, em 99, numa praça pública, numa igreja, de entender somente o fenômeno escola, isso é fundamental, mas no Brasil a grande parte são nas escolas, tá? E isso é importante a gente entender. E o mais assustador, a matriz do problema é a mesma. Dor não tratada, isolamento social, negligência institucional e sinais ignorados. Padrão comportamental não respeita a fronteira. Quem não lê esse padrão, lê depois o boletim de ocorrência com dezenas de nomes. E não são atacantes, são também vítimas. Por isso a importância da gente sempre buscar prevenir. Já já a gente vai falar um pouquinho a receita aí. Perfeito, porque aqui eu faço um gancho com o que o Rodrigo comentou na nossa gravação. Nada é do nada, tem um sinal anterior. E a outra questão, não procura alguém querendo matar, procura uma criança procurando ajuda. Ela está pedindo ajuda e a gente foi incapaz de acolher ela. A família não acolheu e ela vai para a internet e o português vai lá e acolhe. Para onde? Para o caminho do mal. É isso, vamos dizer assim, essa é a receita que a gente tem visto quando se debruça sobre o tema e não quer uma solução só imediatista, a polícia vai resolver. Infelizmente, não é só a polícia que tem que resolver, é um conjunto. Por isso, eu gosto do livro e falei que deve ser uma obra como referência, porque fala em multidisciplinaridade. Não é um problema de uma pessoa resolver, de um grupo resolver. É um coletivo. A gente não pode determinar que um grupo vai e resolva. Mas a coletividade é capaz, sim, de resolver. E isso, resolver através do conhecimento. E aqui, já entrando, né, o senhor comentou sobre a mudança de gestão de crise para sistema de incidentes críticos. Como a cultura de segurança, que eu adotei, né, pode ser promovida nesse ambiente, com esse sistema? Tá, eu vou responder linkando um pouquinho aí, eu vou fugir um pouquinho da resposta inicial agora da pergunta, tá? Nenhum ataque ativo começa no momento do disparo, que é exatamente o que você falou, Ricardo. Começa meses e às vezes até anos antes. Começa na dor, na solidão, na invisibilidade. Ela segue um caminho da violência, tá? Primeiro, a fixação, a ideação violenta, o consumo de conteúdos violentos, a obsessão. A segunda fase seria o planejamento. 77% planejam por semanas ou meses. Comunicação. 80% dos atacantes deixam os sinais claros e fala para uma pessoa. 56% falam mais de uma pessoa. Aí depois tem a quarta fase.
graças a Deus, boa parte dos atacantes param nessas fases iniciais. O problema é quando já chega na quarta fase, que aí ele já começa a cometer crimes, como testar armas, arrumar armas, escolher locais ou horários e planejam rotas. E por último, infelizmente, a execução. Eu deixo muito claro, quando ninguém viu, ninguém ouviu, aí ele vai agir. Quando alguém dispara dentro de uma escola, dezenas sabiam que ele estava gritando antes, só não escutaram ou escolheram não ouvir. Então é muito importante essa questão. Não existe, esse é um problema disciplinar que envolve pais, professores, alunos, funcionários da saúde. É um problema multidisciplinar, não é um problema só de uma agência, é um problema muito complexo que carece de muita análise, muito estudo, com o apoio de todas as agências, a ABIN, o FBI, que faz um trabalho excepcional no Brasil, pouca gente sabe, mas o FBI consegue identificar vários casos, só aqui em São Paulo, 17 casos graças ao FBI foram evitados. Então, isso é muito importante. E existe solução? Existe sim. Infelizmente no Brasil, tá? Eu lamento realmente que ainda se fala-se de gerenciamento de crise. Vamos entender 11 de setembro de 2001, o que aconteceu, o ataque às Torres Gêmeas e todos os outros ataques. A partir daquele momento foi realizado um estudo de caso, uma auditoria. Perceberam que a CIA tinha um pedaço e o FBI tinha outro pedaço de informação. Se tivesse linkado isso aí, não teriam sido mortas quase 3.000 pessoas, né? Então, após esse estudo, foi criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Incidentes. Então, pelo amor de Deus, perguntem para qualquer colega do FBI, gerenciamento de crise FBI não existe desde 2003. A partir daquele momento da criação do Sistema Nacional, colocou na mesma página os incidentes naturais, os desastres, como uma queda de um avião, os incidentes policiais e os incidentes químicos, bacteriológicos, radiológicos, nucleares e explosivos. Ou seja, no Brasil, o Brasil é um dos poucos países do mundo que, quando fala de gestão de incidentes, de gerenciamento, é separado. Ocorrências de policiais é gerente da crise, ocorrências de desastres é comandante de incidente. Pelo amor de Deus, senhor, a gente está anos-luz atrasado perante isso. Nós não temos um Sistema Nacional de Gerenciamento de Incidentes. Se você for na página da Senasp, tem uma metodologia de trabalho. Se você for no Exército, tem uma metodologia de trabalho. Se você for nas polícias, tem uma metodologia de trabalho. Se você for no bombeiro, tem uma metodologia de trabalho. Defesa Civil, outra metodologia. Os órgãos públicos e privados, outras metodologias. Imagina metodologias distintas atuando no caos. É isso que se apresenta no Brasil. É inacreditável que pessoas ainda falem de gerenciamento de crise. Pesquisem, estudem. É só lá, Sistema Nacional de Gerenciamento de Incidentes, Estados Unidos. Eu mandei um documento para a Embaixada Americana perguntando qual sistema de gerenciamento de crise vocês adotam. A resposta foi muito clara, Sistema Nacional de Gerenciamento de Incidentes. Por que não a palavra crise-incidente? Não interessa acontecer a crise. Se acontecer a crise, estamos atrasados. A palavra incidente inclui incidentes naturais, desastres ou provocados pelo homem, tá? Para evitar vidas, danos materiais e questão ambiental. Isso inclui incidentes planejados, como os eventos, e emergenciais. Tudo fica muito mais fácil. Ou seja, o mesmo modo de trabalho, que é o sistema de comando de incidentes. Ele é o melhor? Eu acredito que no futuro vão surgir outros modelos. Só que imagina na aviação não falar inglês. Inglês é a melhor língua? Não, mas tem o padrão. Imagina uma orquestra, você ter partituras diferentes. Não dá certo, não funciona. E o que funciona no Brasil, o que é? Cada agência tem seu modelo de trabalho para atuar numa gestão de incidente. Então, por isso que a gente ocorre uma série de confusões. E qual a sabedoria do sistema de comando de incidente? Ele já foi testado como desastre do Katrina, como inúmeros incidentes terroristas, como também tem um modelo muito parecido que adota como alicerce o sistema de comando de incidentes o Reino Unido. A Europa inteira adota o sistema de comando de incidentes. Ele foi aperfeiçoado por Mumbai, por Bataclan. Ele está sendo aperfeiçoado em Israel com o modelo de sistema de comando de incidente ideal. A Organização Mundial de Saúde utiliza, o Corpo de Bombeiros do Brasil utiliza,
a Defesa Civil utiliza e por que a polícia não utilizar? Né? Então a gente tem que entender. E por que a importância disso? O sistema de comando de incidentes, ele atua em camada na pré-incidental, na camada incidental e pós-incidental, como estudo de caso, relatório pós-ação. Seria aqui um podcast inteiro para a gente falar do sistema de comando de incidente. 93% das escolas americanas aplicam o sistema de comando de incidente. Lá existe o programa CERT, que passa para civis, 3 milhões de civis treinados, capacitados para o sistema de comando de incidentes. Porque caso ocorra um incidente, ele vai pegar o seu colete, vai fazer o seu check-in, vai se apresentar como voluntário. Aqui não existe o MC tal, com todo respeito aos MCs, a gente não está falando mal, muito pelo contrário, pegar o seu jet ski e ir lá para o Rio Grande do Sul. Não existe isso aí. Existem protocolos a serem seguidos. E é o mesmo que a gente botar prevenção, proteção, mitigação, resposta e recuperação aos ataques. O sistema de comando de incidente não impede que o mal existe, mas impede que o mal encontre uma desorganização como seu maior aliado. Ela funciona antes, durante e depois, junto à escola, junto à polícia, junto à saúde, que já adota o sistema de comando de incidente, bombeiro, que também já adota o sistema de comando de incidentes, conselho tutelar e todos os autores que atuam na crise sobre uma única estrutura, com uma única linguagem, para quê? Salvar vidas. Sem improvisar custa vidas, então organizar salva. O sistema de comando de incidente ajuda a salvar vidas. Comando, eu falo que o bom de estar aqui, promover conhecimento é isso, é sempre uma aula, sabe? Por muito tempo, a minha crítica foi, não é no empirismo, não é no peitaço que eu vou resolver muitos problemas. E que, querendo ou não, era uma cultura que eu vi quando eu cheguei. Na segurança pública como um todo. Resolve porque sempre foi feito assim. Mas, gente, alguém dedicou tempo para estudar, alguém tem que ter estudado. Esse estudo de caso que a gente tem pontuado hoje no nosso encontro é a base. Deu errado, por que deu errado? Deu certo, o briefing, o debriefing é o americano que faz. Mas vamos resumir isso e tirar as boas lições, porque senão a gente sempre continua na mesma página. A gente não evolui. Eu vi o senhor comentando, eu acredito muito no F13EAD. A gente encontra uma demanda de segurança, ajusta a equipe, neutraliza ou finaliza. Aí a interpretação. Explora as lições disso, faz uma análise e dissemina. A gente, ainda no Brasil, na segurança, não passou do neutralizar. Muitas vezes a gente encontra, vai do jeito que dá e NHS, na hora sai. A gente não evoluiu. E quando a gente fala aqui em doutrina americana, é porque alguém dedicou tempo. Eu já falei, tem livros no Brasil... do senhor é um exemplo, quando a gente vai falar do Igor, ele botou no papel, agora a gente tem que ter vontade de sentar e ler, para daí sair do nível raso, que muitas vezes é uma influência que não é daqueles que entendem, mas sim midiática, sobre um problema. Não, vamos tirar do nível raso e vamos falar de forma técnica, essa é a possibilidade, e não é algo que nós estamos inventando uma roda, essa roda já existe há muito tempo. Só que, infelizmente, isso é meio que um desabafo, a gente vai na doutrina lá de fora, pega o que interessa para alguns e acabou. A gente não vamos dizer assim, não olha os primeiros capítulos, é imediatista, então vamos daqui para frente que acabou. Seguindo, como que o sistema de incidentes pode ser útil na prevenção? É sensacional a sua pergunta, mais uma vez eu corroboro com todas as suas palavras. O americano estudou 30 anos os ataques, lições aprendidas, aspectos positivos e negativos. E sabe uma conclusão que ele chegou em um estudo recente de 2024, os maiores especialistas dos Estados Unidos? Olha só que interessante. Dos 15 principais ataques em escolas, ele observou que, em média, 20% do que aconteceu não estava nos protocolos. A gente tem que entender que protocolos e procedimentos são sequência de ações. E muitas vezes o cara vai inovando, ele vai alterando esses protocolos. E eu gosto de falar as 5 características dos incidentes críticos. A gente vive num ambiente de certeza, toda operação tática tem o risco, sensíveis e competitivas no tempo, potencial de consequências graves e a presença da dimensão humana. O que eu quero dizer com isso? A nossa ciência não é uma ciência exata. Por isso, a necessidade de aplicar
estudos. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem indicadores comportamentais, tá? Infelizmente, aqui em São Paulo eu posso falar, a média dos ataques no Brasil, outra coisa que eu minto, peço desculpa, eu não falei, são muito mais rápidos. Em média, que os ataques em São Paulo demoraram 47 segundos. A média. A polícia não vai chegar. Por isso a necessidade, mais uma vez, gerenciamento de crises, falações de polícia, não. Público, privado e comunidade. Vamos entender que muitas vezes os primeiros interventores são os professores e a gente tem que capacitá-los e treiná-los. Agora, voltando, o sistema de comando incidente, como ajuda na prevenção? O ataque ativo não começa com uma arma ou uma faca, ele começa com um pedido de socorro que ninguém ouviu. E o sistema comando incidente atua como? Cria comitê de prevenções permanente. Aí eu vou falar bem da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Quinta-feira agora vai ter uma reunião com excelentes professores, com excelentes especialistas, sentado com policiais, com bombeiros, buscando soluções, um comitê permanente para estudar o que aconteceu e propor soluções. Os resultados estão sendo extremamente positivos. Aí eu tenho que agradecer o secretário de Educação em São Paulo, eu tenho que também enaltecer o trabalho da Secretaria Municipal, a doutora Karina, especialista dedicada, ela monitora 700 crianças, só para ter ideia, aqui em São Paulo, faz um trabalho muitas vezes com muito esforço, amor, empenho e dedicação, a fim de que evite. E ela está seguindo, tanto ambos, tanto a Secretaria Estadual e Municipal, já estão seguindo esses protocolos. O comitê já foi criado, agora a gente já está mapeando os riscos humanos e físicos, a gente está implementando a escuta qualificada, com apoiamento psicológico e rede de proteção, muita coisa para ser feita, mas isso já está sendo feito. Promover uma cultura de paz, mediação de conflito e gestão de clima escolar, não só com professores, mas todo o público envolvido no processo. Mais uma vez, conselho tutelar, pais, alunos, professores, polícia civil, né? Eu tenho que citar aqui a Delegacia de Crime Cibernético, que faz um trabalho excepcional, tá? Como prevenindo, evitando, monitorando, acompanhando, canais de denúncia que estão sendo criados também, ou seja, muitas vezes medo de falar, ou seja, ocultos em meses passados, estão dando resultado sim. Em São Paulo foram evitados esse ano 17 ataques, graças ao sistema de comando de incidentes que está sendo implementado. Então, graças a Deus, muita coisa já está saindo de papel. Eu só tenho que aqui pedir perdão, eu falei da doutora Karina, e não falar de todos os outros, porque são dezenas de pessoas. Eu tenho que falar também da professora Thelma Vinha, que faz um trabalho, professor da Unicamp, espetacular, de tentando colocar indicadores comportamentais nos ataques. A gente tem uma integração muito grande e ela compartilha as coisas. Muitas vezes a pessoa, você compartilha uma coisa, a pessoa não te dá o retorno, o feedback. Ela sim, ela dá o feedback, ela está preocupada, interessada. Pessoas do bem, pessoas que amam as suas questões, para quê? Prevenir é muito mais barato que responder e é infinitamente menos doloroso que enterrar crianças. Perfeito. Nessas boas práticas que eu tenho visto, eu falo sobre o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Tem um projeto chamado Sinais. Quando eu me deparei com aquele projeto, foi esse ano, né? Já existe há mais tempo. Eu falei, tá aqui o que a gente vem falando há muito tempo. Botaram no papel, fizeram um guia, uma cartilha, que basicamente fala da radicalização e que a gente não é capaz de ver um adolescente se radicalizando. Eu tive experiência de ver, através de uma intervenção policial, uma menina que estava se mutilando e que os pais deveriam estar atentos, porque a polícia já esteve lá antes, não era algo novo. A gente entrou, depois de 3 meses a gente voltou e essa criança estava se mutilando. E ninguém parou para ver. Eu falo sobre a mutilação porque, ao longo da caminhada enquanto operador de segurança, foi algo que me chamou a atenção e cada vez mais, hoje a gente agora, como falando bem da mídia, ela está botando que isso está acontecendo, que aquele joguinho não é o meu filho está seguro porque está no quarto. Ele está ali conectado com quem tu sabe. Tu não deixa teu filho à meia-noite numa praça, mas tu deixa ele até as 2 da manhã conectado e vai dormir. E tu não sabe o que ele fez porque você não se preocupou num controle parental, que é algo simples. Então esse abandono digital tem consequências, que daí quando chega lá na ponta, a polícia vai resolver. Nem tudo a polícia, como o senhor disse, 47 segundos. Eu vou chegar depois de 3 minutos. E a gente resolve o que depois de 3 minutos? O que a gente mitiga, a gente não evitou. E aí tem uma confusão muito séria que, ao meu ver, a polícia intervir na mitigação, e a gente vai poder agora, na próxima pergunta, falar sobre o quanto isso é importante.
depois da chegada policial, mas e o que aconteceu antes? E enquanto policial, normalmente, depois de um evento, quando a gente chega, existia muita informação. Eu chamo de peças de um quebra-cabeça, que só não foi conectada porque ninguém dedicou tempo. Mas as peças estão lá, vai vir um professor, vai falar, vai vir um vizinho, vai comentar, o vigilante vai ter outra informação, mas ninguém juntou as peças. Eu falo que cada um tem uma peça, o que falta é alguém para juntar as peças. E aí eu faço o link com o comitê. Por que tem que ter um comitê permanente? Porque se eu identifiquei num canal de denúncia uma leve suspeita, quem é que vai analisar? Vai esperar dar o estouro? E um problema que a gente vê muito, a negação. Ah, isso não vai acontecer. Vai acontecer, gente. Talvez não na sua escola, mas na rede. A probabilidade de acontecer é baixa, mas o impacto é muito alto. E é nisso que a gente trabalha. E aí, já puxando o próximo gancho, como pode-se dar essa recuperação e resposta de forma mais efetiva ao empregarmos o sistema? Eu vou bem rápido falar da proteção, da mitigação e chegar na fase de resposta. Só um pequeno resumo para ficar muito mais claro, né? De que forma o sistema de comando de silêncio fortalece a ação? A ação tem a ver com design ambiental. Muitas vezes porta trancada não segura ataque. Protocolo sim. Controle de acesso, tá? É fundamental. Botões de pânico, alarme silencioso, câmeras inteligentes com análise de comportamento, monitoramento constante de redes sociais, que muito bem você falou, muito bem você comentou, Ricardo. Te agradeço aí, eu já aprendi uma palavra aí, uma vigilância digital, já está anotado aqui. Câmeras inteligentes de análise de comportamento, como eu falei, comunicações emergenciais rápidas e seguras, protocolos, né, de lockdown, de evacuação, de abrigo e resposta ativa, compreendendo a consciência situacional. Aqui eu falo assim, gente, os Estados Unidos criou correr, esconder, lutar para áreas comerciais. Eu não sei quem pegou e começou a passar isso para a escola. O que aconteceu aqui em São Paulo? Infelizmente, alguns colegas meus policiais, quando eu falo para uma criança lutar, o que ela vai fazer? O que aconteceu aqui em São Paulo? As crianças começaram a pegar facas e levar para a escola. Senhores, a gente tem que entender o ambiente escolar. A gente tem que entender a comunidade escolar. E para cada idade, você tem que ter um protocolo. Existe o protocolo Alice para crianças até 6 anos de idade. E existe o que é excelente, que para mim, no meu entender, que usa o sistema de comando de incidentes também. I Love You Guys, toda vez que eu falo, eu me emociono um pouco. Né? É uma fundação, os pais da Emily. Quem é a Emily? Emily é uma menina de 13 anos. Ela, no momento em que o atacante estava se aproximando dela, ela simplesmente fez uma chamada de vídeo e falou: eu amo vocês, pais. E, infelizmente, essa menina foi executada. E depois disso, os pais criaram essa fundação com multidisciplinar, professores, pedagogos, psicopedagogos, policiais, e criou um programa multidisciplinar, inclusive para crianças e pessoas especiais, que a gente não pode deixar de esquecer, inclusive com luzes, com um local de comando e controle, que tem uma consciência estacional que determina quem vai correr, quem vai ter o lockdown, de que forma, quais são as rotas possíveis, que muitas vezes rotas de evacuação. E se eu for em direção ao atacante, se eu não souber onde é o atacante, eu vou, igual o vídeo que vocês vão passar, vocês vão ver o que aconteceu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o protocolo único. A maior dificuldade é compreender o que está acontecendo e aplicar um remédio apropriado. A gente tem que ter muito cuidado. Agora a gente pode dizer o que mais funciona? É a porta fechada e as crianças se abrigarem no fundo. A maioria dos casos, e o americano é tão excepcional nesse sentido, que todo caso ele faz quem sobreviveu e quem não sobreviveu. E eles perceberam ali alguns apontamentos baseados na questão do atacante. Mais uma vez, se for um atacante com bomba, ele arremessar o explosivo para dentro dela, não vai adiantar depois fechar a porta ou pela janela. Então a gente tem que compreender. A consciência situacional é a chave para que tipo de procedimento você vai aplicar. E além de preparar o professor psicologicamente, não adianta começar a fazer uma... Existe curso de research que prepara o instrutor
como chegar nesse ambiente escolar. A gente tem que entender que o ambiente escolar existe uma questão cultural como nossos quartéis existem. Então não é só chegar ao policial, não, existe um método, existe uma forma que há 20 anos foi estudado para você preparar o professor antes de fazer simulação. E tome muito cuidado com simulações para jovens e adolescentes. A gente tem que entender que a maioria dos atacantes em escolas são alunos, ou seja, eu posso startar o que está dentro dele. Temos que tomar muito cuidado. Estudos robustecidos lá fora. Você falar de rotas de evacuação, ok, mas temos que falar muito cuidado. Vamos se preparar para uma ocorrência de ataque, de agressão ativa e aplicar isso para as crianças. Tomem muito cuidado com isso, porque você está ensinando, você pode estar startando. Mais uma vez, 56% nos Estados Unidos dos atacantes são suicidas. Então, o suicídio existe o efeito contágio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em passar essa questão, tá? O sistema de comando incidente não aposta na sorte, ele aposta no preparo, e quem aposta no preparo não precisa rezar pelo milagre. Agora, a mitigação, que ainda a gente está falando na camada pré-incidental, né? Quando o caos chega, tem que ter quem não tem plano vira refém dele. Professores, inspetores, funcionários capacitados como primeiros respondedores. Mais uma vez, o primeiro respondedor será, nesse caso de ataque à escola, os professores e funcionários. Simulações periódicas, gabinete de gestão de incidentes ativado instantaneamente, cada um saber o que fazer. Muito foi perguntado nesse comitê, onde vai o diretor da escola? O diretor da escola vai no posto de comando, junto com o comandante. Né? A gente não costuma montar posto de comando nessas ocorrências, porque eu não sei, mas é fundamental na fase de resposta e recuperação. Nomeação de líderes por área, de portões, corredores, salas, pátios, uma movimentação organizada. Se for o caso, uma evacuação rápida. Se for o caso, um lockdown inteligente. Quem controla o movimento, controla o resultado. Quem controla o resultado, salva vidas. E agora a gente vai chegar na questão da fase de resposta. E se você puder passar aquele vídeo das crianças correndo, até para a gente falar dessa questão da mitigação, por favor. Vamos subir o vídeo. Tá rodando. Se o senhor quiser ir narrando, o senhor tá vendo ele aí? Então, exatamente. Esse ataque durou 37 segundos pela câmera. Tá? Entrou o primeiro atacante, já efetuando disparos. Olha a rapidez, vocês podem até cronometrar aí, e vai chegar o segundo atacante, que é algo raro, tá? Aqui no Brasil bate 98% dos ataques em uma pessoa. E a gente observa a brutalidade, tá? O absurdo que é um ataque desse. A gente teve no local dessa ocorrência, nos deixa com cicatrizes profundas. A gente não acaba esquecendo esse ataque. Uma cena muito forte agora, é um absurdo isso aqui que está acontecendo, mas para vocês verem a gravidade do que a gente está passando. Apesar da dimensão disso, a gente tem que entender todo o terror que vem aqui. E olha só o que vai acontecer agora. Falam de correr, esconder, lutar. Olha exatamente o que está acontecendo aqui nesse momento. Crianças correndo. Não é isso. Você tem que entender, você tem que ter a consciência situacional para saber qual atitude você vai tomar. Aqui, essas pessoas tiveram muita sorte, algumas pessoas ficaram feridas. Então, tomem muito cuidado. Mais uma vez, o correr, esconder, lutar foi criado para uma área comercial, tá? Inclusive, o Ministério da Educação dos Estados Unidos indica o protocolo do alert, que é negar, evitar, se defender, e nunca a palavra atacar para uma criança, tá? Mas igual eu falei, eu não quero me ater a um só sistema. É muito importante você treinar o professor a compreender o que está acontecendo. E aí sim, sabedor das possibilidades, ele tomar a decisão correta. Ou seja, eu não posso ter um protocolo duro, porque cada situação é uma situação. As ciências policiais, ela não é uma ciência dura, é uma ciência leve, é uma ciência que altera constantemente. Por isso a necessidade de consciência situacional e o que eu vou fazer. É fundamental essa questão, ok? Se quiser, a gente já entra na questão da resposta e da recuperação. Eu preciso fazer o gancho com o que eu chamo de rinoceronte cinza, que é a teoria. Como lidamos com o que é óbvio? Não é que seja óbvio, mas é possível.
Então, se a gente não sair da negação, dessa hesitação em tomar a melhor abordagem agora, que não está acontecendo, eu não preciso esperar acontecer. São 4 estágios. Eu nego a existência do problema, eu hesito, eu barganho, porque foi um fato isolado que aconteceu em Santa Catarina. Não, já tivemos 2 casos em Santa Catarina. Em São Paulo, muito mais. 17 evitados esse ano. E aí, quando a gente entra em pânico, acontece aquele clamor, aquele impacto social que o senhor comentou. Então, eu não posso levar para a reunião de segurança um rinoceronte. Por que o rinoceronte? Só para aqueles que nunca ouviram a teoria. É o animal que mais mata na África, porque as pessoas vão se aproximando do perigo. Ele é o perigo. Até que estão perto demais de um animal de 2 toneladas que corre a 45, 50 km por hora. E aí faz o quê? Entra em pânico. Isso é muito comum. Essa é a analogia com o que a gente faz muitas vezes com a segurança. Nega ela, hesita, barganha e vai se aproximando. Até que se depara com uma demanda, no caso aqui escola, e entra em pânico. Então, continuando, devolvo a palavra para o senhor, mas eu preciso falar sobre essa negação que eu vejo muito e quem é da segurança vê. Ricardo, perfeito. Mais uma vez, sua observação, pelo seu conhecimento e a importância e necessidade de você ver como as coisas começam a se alinhar, né? Agora vamos na camada incidental, que é a camada que ocorre o ataque. Um pequeno resumo. Quando as sirenes disparam, há 2 coisas que podem acontecer. Ou reina o pânico, ou reina o protocolo. Eu fiz um exercício recentemente, eu dou aula tanto no curso superior de polícia aqui, como no curso de aperfeiçoamento de oficiais dos capitães, que seria o nosso mestrado aqui. E eu dou um exercício de ataque ativo e dou quais são as 5 prioridades. Eu acredito que em termos de tática, da parte operacional, nós estamos bem. Só que eu sinto falta de algumas questões do treinamento que foi apontado por alguns americanos e estudos de tese de doutorado. Os 3 problemas principais durante a fase de resposta. Eu não vou entrar aqui do protocolo, que o pessoal já está treinando, já está bem, apesar que, mais uma vez, é muito rápido o ataque, a viatura vai ser acionada, a viatura vai chegar, vai ter que localizar, isso demanda tempo. Mas a gente vai ter que agir, para a matança e para a morte. Até então, esse protocolo evoluiu e eu estou muito tranquilo. Só que falta uma coisa, faltam 3 detalhes que o americano estudou. Nenhum dos capitães colocou, dos 150 capitães, tá? Comando imediato. Quem lidera, quem executa e quem comunica. A gente não treina os comandantes para uma função dessa. Me fale um protocolo no Brasil escrito de comandamento. A gente fala muito da parte tática operacional, mas não fala da questão do comandamento. O oficial tem que entender, o delegado ou o mais antigo policial, ou o quinto elemento que o americano fala, que ele é o treinador, ele tem que ter a visão global do que está acontecendo. E para evitar a autoimplantação. O que seria a autoimplantação? As viaturas vão chegando e vão entrando com diversas ocorrências acontecerem aqui em São Paulo, não. E o comandante está lá para isso. O menos muitas vezes é mais. Entrou essas 4 pessoas. E agora os próximos 4 que entrar? Para onde vão? Eu tenho que deixar a área limpa na frente, preparar para o resgate, eu tenho que ter uma área de espera. O que é uma área de espera? Ao invés de todo mundo, todas as viaturas pararem na área quente, olha a aplicação do sistema de comando incidente. O comandante de incidente chega e informa, eu estou no comando. As viaturas que estão vindo para o local vão para a área de espera X. Não vai ter autoimplantação, ele vai chegar para esse comandante e vai ver qual a situação, qual o objetivo, qual a tática e quais os recursos necessários. Aí ele vai se autoimplantar. Não existe freelance nesse tipo de ocorrência. Tanto as outras polícias que chegam também. A gente tem que coordenar. E isso foi identificado como o principal problema na resposta da polícia. E isso nós não treinamos. Mais uma vez, 150 capitães alunos com 20 anos de polícia. Nenhum, eu estou aqui com as respostas, colocou a palavra comandar. Quem vai liderar? Não temos isso. Quem tem pouca coisa escrita no país. A gestão também, logo depois, a gestão de lockdown, de evacuação, a gente tem que orientar como é que os alunos, o policial tem que saber explicar, saber falar. Teve um caso americano em que um aluno conseguiu pegar a arma e saiu com a arma na mão correndo em direção ao policial. O que o policial fez? Efetuou disparos, tá? Entrada segura e coordenada das forças de intervenção. Coordenada, mais uma vez, tem que ter comando, tem que evitar a autoimplantação. É impressionante. Pô, chegou qualquer viatura que entrar correndo lá para o local. Não é assim.
Isso tem que ser feito de uma forma coordenada. E a gente treina pouco isso aí, controle total do perímetro, trabalhar com a questão da imprensa que vai chegar, rotas de fuga de acesso. Quando há sistema de comando de acidente, cada segundo é a chave para salvar uma vida. Sem o sistema de acidente, cada centésimo. E a fase de recuperação, que é pouco falada, pouco comentada também, uma série de falhas que aconteceu na ocorrência que eu fui lá em Sapopemba. Tá? Existe todo um protocolo a ser praticado. Quando os tiros param, começa o maior desafio de reconstruir quem ficou vivo. Reunificação familiar de forma segura e controlada. O que é isso? Quem é responsável por todo aquele material escolar? Onde a gente vai se reunir os familiares? Como a gente vai lidar com os pais, com os alunos? É ideal numa escola? É ideal no local? Quem é que tem que estar naquele local? Será que psicólogos, professores, a gente não tem nada escrito? Estou produzindo um artigo sobre isso, que é importante também, que existe todo um protocolo. Ativação imediata de apoio psicológico, acompanhamento social, gestão de comunicação pública, de imprensa e de voluntários, e um plano de reabertura gradual. E aí começa a análise, o estudo de caso, o relatório pós-ação. Aqui já começa todo o estudo que aconteceu. Isso é fundamental para a gente ter lições aprendidas, o ciclo PDCA, o PDCL, tá? Que a gente vai o quê? O que aconteceu, o que eu faria para evitar, o que eu faria diferente e gerar alteração dos protocolos, isso de uma forma muito rápida. E você já explicou sabiamente, não precisa ir mais além nisso. O sistema de comando de acidente não só salva quem sobreviveu, ele ajuda a reconstruir quem foi emocionalmente destruído. Pasme, os senhores, teve um incidente aqui em São Paulo que uma autoridade chegou e falou o nome de um aluno que estava vivo. A gente tem que orientar. Aconteceram também acidentes, porque olha só o que acontece, muitas vezes o aluno não liga para o 90, ele vai ligar para o pai, e o pai vai se deslocar para onde? Para a escola. A importância da comunicação social, informar para ir no local tal, e esse local vai estar apropriado com especialistas para recepcioná-lo. Pouco se fala disso. Como é que faz? A reunificação familiar é o momento em que a polícia militar passa para a polícia civil. Muito importante essa questão da preservação do local. E para o Instituto de Criminalista realizar o seu trabalho de forma ímpar. E após terminar esse trabalho, já acontece todo um processo de reconstrução escolar o mais rápido possível, para não deixar aquela marca não deixar sequelas na sociedade. E ninguém fala disso, a fase de recuperação, que é a camada pós-acidental, em que a gente tem muito que aperfeiçoar, aprimorar nos nossos protocolos. Ok? Tem que puxar o gancho no sentido de... A gente comentou na última live com a Elaine Alves essa questão. Uma psicóloga falando dessa recuperação das famílias, do local, da saúde mental de quem ficou. E agora eu vejo o senhor falando, é o encaixe. Por isso que eu falo que quando a gente conseguir chegar realmente na multidisciplinaridade, a gente evoluiu. Não é só alguém, como eu falei antes, a polícia vai resolver, a escola é o problema dela. Não, vamos sentar para conversar, vamos criar o comitê e começar a pensar nessa linha, nessa linguagem. Eu tenho feito alguns movimentos nesse sentido. Pô, o canal é um exemplo, tá aqui o conteúdo. Se o Ricardo falando não adianta, escutem os profissionais. Esse pessoal está dedicando tempo e esforços para mudar a visão que se tem sobre o problema. E não é só botar câmera, que a gente viu o absurdo da porta detectora de metais, subir muro. Está muito além disso. A gente não conseguiu criar um protocolo nacional, tem historinhas, o viés politizado, não. A gente precisa buscar nas doutrinas, adaptar na nossa realidade o que tem de melhor. Só que a gente não chegou nessa página, que é ser organizado. Eu falo, é ser organizado. Sou funcionário público, muitos que vão ouvir são funcionários públicos, mas a gente tem que trazer um pouco do mundo privado. PDCA eu não aprendi na academia de polícia. Mas isso a gente tem que incorporar. São várias lições desse mundo privado que a gente tem que incorporar no sentido de fazer o nosso trabalho melhor. Então, eu tinha que puxar esse gancho, eu vi o senhor comentando, e é essa a nossa essência. O quanto a gente é capaz de adaptar a nossa realidade, várias lições para tornar o nosso trabalho melhor. O objetivo hoje aqui é esse, sair do raso e sempre procurar evoluir. Eu não sei se o senhor quer que passe o terceiro vídeo, né? Que é a resposta em si, e o senhor comentar em cima dele. Sim. Pode passar daí.
Senhores, aí, desde 99, a importância do policial do 90, né? Esse aqui é um policial do 90, com todo o equipamento preparado, fuzil, armamento balístico, capacete balístico, todo equipamento. E olha que interessante, aí foram 3 agências que atuaram, vamos supor, um policial civil, um policial militar e um guarda civil. Percebam a formação tática deles, tá? A importância do treinamento e capacitação multiagências, porque muitas vezes vai acontecer isso aqui. Olha a forma organizada dos 4 operadores, tá? Eles entrando, adentrando. Eu acho que o áudio está um pouquinho baixo aí do vídeo. Bathroom, small bathroom. Clear. Next, let's go. Velocidade. Isso é outra coisa, outra lição aprendida. A dificuldade de atuar com barulho e os equipamentos do bombeiro acionado, tá? Isso já teve alguns casos aí, os americanos fizeram questão de completamente diferente operar com uma situação dessa. Open it, I got it. A importância da comunicação entre eles. Let's go. E mais uma vez, aí são 3 agências distintas operando junto. Just move right. Cover left. Evolução, né? E é o que o cenário... Agora eles ouviram o disparo, então eles vão correr em direção ao perigo. Nas cidades pequenas é o que mais vai acontecer. Tem que ter essa integração. Neutralizaram. A gente tem que entender que o policial não quer esse resultado, mas ele está aí para salvar vidas, né? E infelizmente ele tem que parar a matança. E é muito importante a gente falar disso. No caso, era uma mulher com um fuzil, tá? Já tinha causado algumas vítimas. E a importância do apoio psicológico com o nosso operador, tá? Além dessa questão da integração que nós vemos entre multiagências, a questão dos equipamentos do primeiro interventor, né? Vamos lembrar do caso de Columbine, que quando aconteceu, a polícia chegou, conteve, isolou e acionou a SWAT. A SWAT chegou após 40 minutos, fez uma varredura que demorou 4 horas, ou seja, quem morreu, morreu, quem sobreviveu, sobreviveu. Então hoje, durante anos a gente fala conter e isolar. Hoje a gente precisa do primeiro interventor eu falo DDA, decisivo, dinâmico e com agressividade controlada. E mais uma vez, a gente participa de algumas simulações, observa, pega um cara com um fuzil, né? Só que aqui é um menino de 14 anos. E teve um caso aqui em São Paulo, por questão de ética, eu não vou falar o nome do policial, ele chegou, deparou com um atacante, olhou, quando ele viu praticamente uma criança, ele lembrou do filho dele. O menino apontou a arma para ele, ele não atirou, o menino pegou, efetuou um disparo do lado do policial, e depois o policial não efetuou o disparo, porque ficou assim, poxa, isso é uma criança. O menino foi lá e se matou, tá? Então, a importância do cuidado psicológico, seguramente os nossos operadores. Vou ser sincero para os senhores, até hoje eu tenho uma cicatriz dessas ocorrências. A cena é muito forte, principalmente para quem é pai. Então, primeiro, a lição aprendida do vídeo, a importância do treinamento. Segundo, a importância da integração. Terceiro, a importância e necessidade do primeiro interventor ser treinado, capacitado. Vida não espera. As ocorrências hoje são diferentes de alguns anos atrás. Hoje você precisa de atividade na qualquer situação e orquestração, saber lidar com outras agências. É fundamental esse conhecimento, essa importância de pegar e falar dessa questão, tá? É fundamental. Perfeito. Indo para o nosso encerramento, não sei se o senhor quer pontuar a sua mensagem final ou mais algum tópico específico sobre o vídeo. Eu vi o senhor falando ali de organizar a bagunça, né? Que muitas vezes a gente corre em direção ao perigo, enquanto operador, chega lá e vai no peitaço. Eu falo sobre domínio de cidade, é um tema que também foge um pouco aqui, mas que fala muito sobre isso. Como é que a gente vai responder? A gente tem que entender, enquanto operador de segurança, que quando policiais procuram mais o lado teórico e essa técnica é para melhorar, principalmente o resultado lá na ponta. Porque a gente vê do outro lado o inimigo cada vez mais evoluído, ou seja, ele aqui nesse ambiente escolar,
conectado à internet, usando redes que a gente nunca ouviu falar. Eu, até pouco tempo atrás, não sabia o que era Discord. Ou tu vê o nosso criminoso fazendo uma operação, criminoso popular, comum, as facções, fazendo uma operação que é uma guerrilha em área urbana. E a gente ainda é acostumado a andar sem um fuzil numa viatura. Porque até pouco tempo atrás o fuzil ficava na armaria. Então essa mudança só vai se dar com a evolução. Pô, operacional, ok. Agora a gente tem a parte teórica, a tática. É isso que a gente muitas vezes se bota à prova, querendo mais conhecimento, para que lá na ponta a gente ganhe. Cara, quando eu vejo sempre as coletivas, cara, na coletiva tudo é muito bonito. Mas na prática, quem é que dominou, como o senhor falou, quem é que botou ordem naquilo que estava desorganizado? Para onde vai a família quando chegar? Aonde param as viaturas? Como é que vai ser a resposta? Essa transição que muito se discute entre passar a custódia do local entre as instituições, antes de ser só uma passagem de custódia, é protocolo. Eu acho que uma das grandes frases de hoje, do pânico, ou ele reina, ou o protocolo. Acho que isso pode se encerrar a nossa frase, é essa. Por quê? Cadê o nosso protocolo? A gente não tem. Por que a gente não tem? Porque a gente não dedicou tempo. Porque hoje não está acontecendo nada para muitos estados e para várias organizações. Não está acontecendo nada. Então, estamos dedicando tempo. Ah, não. É o que eu chamo de ganhar de WO. O outro time não veio jogar, gente. E a gente acha que está preparado. Quando o outro time vem, a gente entra em pânico. Então, eu, mais uma vez, peço que o senhor entre no encerramento, né? Sua mensagem. E novamente agradeço. Para mim, ter um profissional que nem o senhor e poder estar aqui ouvindo e saber que isso vai ficar no canal e que vai poder ajudar outros policiais e a população como um todo, enquanto consciência, eu acho que o nosso objetivo está sendo entregue. Ricardo, eu percebo sua paixão, né, para com a nossa atividade, isso é fundamental e importante. A gente ama o que faz, né, Ricardo? E a gente quer lidar isso com ciência. Qual a evolução da polícia? Quando a sociedade olhar o nosso policial do 9-0, é que é muito fácil falar aqui das minhas Ferraris, da minha Porsche, GAT, Coy Rota, que fazem um trabalho excepcional, um nível ímpar, né? Mas o que a gente quer é que o 9-0 esteja capacitado e treinado para atuar em qualquer situação, para preservação de vida. E eu percebo ali, a partir que a sociedade vê aquele profissional de polícia realmente quando algo técnico, a gente vai evoluir. Para eu terminar, concluir, né, o sistema de comando incidente ele não impede que exista maldade no coração do atacante, mas impede que a desorganização seja cúmplice desse mal. Ele não é uma diferença concreta entre o colapso total e o controle absoluto. Onde há o sistema comando incidente, há vida. Onde não há luto. Né? E mais uma vez aqui para encerrar, gostaria de agradecer, Ricardo. Me tenha como amigo. Eu aprendi com você também. Eu acho que a maior dádiva que a gente tem, eu sou muito curioso, sou uma criança em termos de aprendizado, eu penso que eu sei, tá? E o que eu falei hoje, senhores, pelo amor de Deus, procure aperfeiçoar, aprimorar, porque coisas vão acontecer. Vamos falar do grupo Alfa Bravo, que estuda muito a questão do domínio das cidades. Olha o primeiro ataque em 2014, olha o que a gente enfrentou em Araçatuba. A gente estava lá em Araçatuba, 23 explosivos com acionamento remoto. O aperfeiçoamento, aprimoramento deve ser constante, né? E quando o ataque chega, a pergunta não é se vai ser difícil, a pergunta é, você está preparado? Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, solicito para compartilhar, não só pelo que eu falei, mas pelo que o Ricardo falou, comentou, porque ignorar esse problema é aceitar conviver com uma tragédia, mas enfrentar é escolher salvar vidas, porque onde há método, onde há procedimento, há vida, e além do preparo, há esperança. Muito obrigado mais uma vez, a gente está à disposição, Ricardo. Parabéns, aqui a gente não é contar ocorrência, lorota, é questão de ciências policiais pura, plena, tá? Isso que é o fundamental aqui do teu podcast, é exatamente esse o objetivo, mostrar que a ciência policial existe e seus conhecimentos preservam vidas. Muito obrigado, viu? Esse é o nosso objetivo, transformar o conhecimento em prevenção. Tem algo que para mim é muito importante. Muitas vezes, nós operadores, a sociedade olha e fala, vocês não conseguem mudar a legislação, a sociedade não consegue mudar a legislação. Nós também não vamos conseguir mudar os fatores que envolvem mentalmente alguém a cometer um crime ou um ataque desses. Só que essa vivência policial nos deu conhecimento. E o que a gente dedica hoje é transformar esse conhecimento em prevenção. Esse é o objetivo do canal, contar com profissionais que nem o senhor, para mim,
Eu via isso quando eu estava lá, vamos prender mais gente? Pô, eu sempre ligava para as pessoas certas no lugar certo. O que eu mudei foi ligar para as pessoas certas agora para trazer conteúdo e entregar esse conteúdo. Isso vai gerar prevenção. Finalizando, muito obrigado a todos que chegaram até aqui. É mais um encontro nosso. O material vai ser disponibilizado. Se fez sentido para vocês, pô, entra, como fala a Rafa no estúdio sempre, clica no sininho, compartilha, mas dedica seu tempo à segurança. Principal de tudo, não quer mandar para ninguém, não manda, mas dedica tempo e escuta o que a gente tem falado. Isso vai fazer com que vocês tenham reações menos emocionais e entendam muito até onde o conhecimento pode salvar vidas. Obrigado, comandante. Eu que agradeço mais uma vez. Eu agradeço a todos.